Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui uma videoaula sobre conceitos básicos de onda, tá? Vamos falar sobre o que são ondas, vamos falar sobre natureza, vibração e fenômenos ondulatórios até chegar na parte de acústica. Conceitos bem básicos mesmo. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Bem, talvez você pergunte, o que é uma onda? Galera, uma onda é uma perturbação que ocorre em relação ao meio. Tá? Em relação à natureza, eu tenho ondas do tipo mecânica, que ela precisa de meio material para se propagar. E nesse caso eu tenho ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em qualquer meio. Tá? Nesse caso, a gente pode considerar também um meio, nesse caso é o vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas se propagam nos meios, em todos os meios, consideramos também o vácuo como esse meio. E nos meios materiais também, nesse caso, são os materiais básicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Tá certo? Em relação à vibração, a onda ela pode ser do tipo transversal ou ela pode ser do tipo longitudinal. Em relação à direção, a onda ela pode se propagar nas três direções. No caso, por exemplo, uma corda, ela se propaga em uma direção. No caso, quando você joga uma pedra na água, você percebe que você começa a formar ondas. Essas ondas são ondas que elas são do tipo bidimensional, e você tem, nesse caso, a onda sonora, que nesse caso ela é tridimensional, tá bom? São os conceitos básicos para a gente chegar na parte de fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios, nós temos ali de 5, tá? Está associado à parte de polarização, interferência, que é do tipo construtiva e destrutiva, e nós temos também a do tipo reflexão, refração e a difração. Então, todas elas estão relacionadas a fenômenos ondulatórios. Tá bom, galera? A parte da acústica, interessante que ela é um ramo da física que vai estudar as ondas sonoras, tá? E se você caracteriza as ondas sonoras, você tem ela, que elas são longitudinal, ou seja, a vibração acaba coincidindo com a direção de propagação da onda. Mecânica, né? Toda onda sonora é uma onda mecânica, mas nem toda onda mecânica é uma onda sonora. Nós temos, por exemplo, a onda do mar, que ela não é uma onda sonora, mas uma onda mecânica. Muito cuidado, tá bom? Propaga nas três direções. Até que nós chegamos na parte que é da nossa questão, que é para falar sobre a parte de... que é a parte que é a qualidade do som, tá? O som, enfim, ela tem altura, tá? A altura. A onda ela terá, no caso da sonora, ela vai ter volume, tá? Em relação à onda, ela vai ter o timbre, tá? O timbre, tá bom? Certo? A altura da onda tem a ver com a questão da frequência dessa onda, tá? Sons baixos são sons graves, sons altos são sons agudos. Então, muito cuidado quando você fala assim, fulano de tal fala muito baixo. Falar baixo é falar grave, falar grosso, né? E em relação aos sons altos, são sons agudos. Então, muito cuidado quando você fala, fulano de tal fala muito alto, né? Você está dizendo que tem a ver com afinação, tá? Mais ou menos assim, né? Engraçado, a voz, por favor. É só uma aplicação. Quando você fala assim, então isso é uma onda de afinação. Então, nesse caso, tem a ver com sons altos. Sons altos e sons baixos tem a ver com a altura da onda. Agora, você falar gritando, você falar de uma forma que ninguém consegue escutá-lo, tem a ver com o volume da onda, tá? Essa onda sonora. Volume, ele pode ser sons fracos ou sons fortes. Se for um som fraco, geralmente são aquelas pessoas que falam que você quase não consegue escutar, tá? Timbre tem a ver com a questão da qualidade da onda, que tem a ver com a questão das frequências de notas musicais. Então, por exemplo, uma pessoa ela consegue escutar um dó de um piano com um dó um dó de um teclado, enfim. Alto, esse som está muito baixo, se esse som tem a ver com a questão, como se esse som está vindo forte ou fraco, enfim. Então, existem pessoas que conseguem, por exemplo, detectar a situação. Então, vamos lá agora na questão. Aí diz assim mesmo, ó, durante a apresentação de uma orquestra, um espectador consegue facilmente distinguir sons de cada um dos diversos instrumentos musicais, tá? Mesmo que esses emitam sons de mesma intensidade e frequência,
certo? A característica do som que permite a distinção das diversas fontes sonoras é as pessoas que têm essa capacidade de distinguir notas musicais de instrumentos diferentes, mas conseguem detectar a mesma intensidade e a mesma frequência, nós chamamos isso de timbre, tá? Então a alternativa correta é a nossa letra B. Essa questão diz o seguinte, ó, os óculos de sol são usados para diminuir a intensidade da luz, tá? Da luz solar que chega aos olhos. Portanto, as lentes de alguns óculos possuem filtros que impedem a propagação, parte da luz incidente, tá? Permitindo apenas que os raios que vibram em determinadas direções os atravessam, tá? Nesse caso aqui é uma questão agora de fenômeno ondulatório, tá? Como a gente falou agora um pouco para vocês, são 5, tá bom? Vamos falar cada um deles. Bem, então voltamos aqui para o primeiro fenômeno explicar para você, que é o fenômeno da refração, tá? O fenômeno da refração, na verdade, você tem duas situações. Você tem o raio incidente e você tem o raio refratado. Então imagine a seguinte ideia, você tem aqui um raio de luz, vamos dar como exemplo uma onda eletromagnética. Você percebe que você tem dois meios. O meio nesse caso aqui é o ar, e o outro meio nesse caso seria a água, substância totalmente diferente. A água é mais densa nesse caso que o ar, então o raio de luz ele vai acabar atravessando esse meio de propagação e começa a se propagar no meio 2. Aqui nós representamos aqui através dessa cor, seria a propagação direta da luz. Só que na verdade, quando ele começa a se propagar em outro meio, a luz ela sofre esse desvio. O nome desse fenômeno é chamado de refração. Então, existem algumas situações que a gente pode dizer para você, ó, bate, fica, bate, vai, bate, volta. Então, bate, vai seria no caso do fenômeno da refração. Isso acontece muito, por exemplo, o caçador, né? O caçador, o índio, o peixe que ele vê, ou então o que ele vai caçar ali no lago, ele nunca vai mirar naquele posicionamento que ele vê. Na verdade, aquilo ali é um posicionamento muito aparente. O que ele vai fazer? Ele recua mais para trás e joga o arpão para pegar a sua presa. Então, o caçador, o índio, ele faz muito isso quando ele vai caçar, utilizando esse princípio da refração. Isso acontece muito também quando você está, por exemplo, na piscina. Você percebe, a piscina está rasa e tal, e você quando pula, você acaba se afogando. Na verdade, o que aconteceu? Aquela situação aparente fez com que o piso, a parte mais de baixo da piscina, subisse. Então, na verdade, ela está mais abaixo, tá bom? Outro fenômeno que você vê da refração, seria no caso, por exemplo, o pôr do sol. Quando você vendo, o sol está se pondo e tal, e já se pôs há muito tempo. Ou seja, sempre quando ocorre esse fenômeno, você tem o que nós chamamos de fenômeno da refração. No caso, vamos colocar como exemplo a luz como referência. Então, esse é o primeiro fenômeno ondulatório que a gente vai explicar para você. Vamos falar do segundo, que é a reflexão. Então, voltando aqui com a reflexão, lembra que eu acabei de citar para você, a luz bate e fica, bate e vai, bate e volta. Nesse caso, quando a luz bate e volta, seria no caso o fenômeno da reflexão. Ou seja, você tem dois raios, raio incidente e o raio refletido. Novamente, você percebe que esse raio aqui dessa onda, dessa energia incidente, dessa onda incidente, aí você percebe que ele não atravessa o meio 2, tá? Então aqui é o meio 1 e o meio 2. O ar e a água nesse caso. O ar e a água nesse caso, tá? Então esse é o segundo fenômeno que ocorre, que é o fenômeno da reflexão. Isso acontece muito, por exemplo, quando você estiver falando com alguém, e se você estiver de costas com a pessoa, próximo a uma parede, a pessoa vai escutar você naturalmente, porque a onda sonora ela bate na parede e reflete para, nesse caso, a fonte receptora. Tá bom, galera? Segundo fenômeno, vamos falar do terceiro fenômeno, que é a polarização. Então, a polarização é o seguinte, é um fenômeno que ocorre com ondas eletromagnéticas, certo? Através de ondas transversais, onde você tem aqui um polarizador. Então, o polarizador, o que ele vai fazer? Como a luz, nesse caso, ela se espalha em todas as direções, aí você vai ter esse dispositivo que vai deixar a luz naquela direção que você quer. Se o polarizador está na tua horizontal, então, ou seja, eu consigo colocar a luz naquela direção que eu quero. Então, nesse caso, na direção horizontal. Se caso, por exemplo, o polarizador ele se encontrar na minha vertical, então eu consigo polarizar a luz naquela direção, nesse caso, na minha vertical. Tá certo, galera? Então, esse é o fenômeno que explica sobre a polarização, tá bom? Difração, você percebe que você tem aqui algumas ondas, tá? Essas ondas vão
tentar através dessa fenda, tá? Ela vai conseguir contornar, ou seja, ela vai conseguir passar, tranquilo? Então, você tem um exemplo quando você consegue escutar uma pessoa, quando está, por exemplo, atrás de um muro, né? Repara que a onda ela consegue contornar um obstáculo. Então, o maior exemplo que você tem da difração são quando o telefone toca, você está em outro compartimento, você consegue escutar, porque a onda ela tem essa facilidade. Ela consegue contornar os obstáculos, tá? À sua frente nesse caso. Mas é o que a gente pode citar aí para você, certo? Então, interferência do tipo construtiva, quando você vai ter amplitudes que terão o quê? A mesma fase, tá? Mesma fase. Então, você tem aqui uma onda com amplitude 1 e você tem uma onda com amplitude 2. Quando essas ondas elas se encontrarem, elas terão a somatória das suas amplitudes, ou seja, você vai ter uma soma total dessa onda, nesse caso, que nós chamamos isso de interferência do tipo construtiva. Tá certo, galera? Tranquilo? Vamos para a segunda e última, que é a do tipo destrutivo. A diferença do tipo de natureza destrutiva são ondas que elas vão se encontrar em fase totalmente oposta. Ou seja, uma amplitude vai estar investida em relação à outra. Diminuição diminuição nesse caso da onda, tá? Ou seja, vai chegar um momento que elas vão se encontrar e vai ocorrer uma diferença de amplitudes entre ondas de fases opostas. Tranquilo? O que é interessante é quando você tiver a mesma amplitude em fases opostas. Ocorre o que nós chamamos de aniquilação da onda, tá? A questão que mostra para você que você tem aqui a luz, que é uma onda eletromagnética, repara que nesse caso ela está espalhando em todas as direções, onde você tem aqui uma lente, tá? Essa lente ela vai conseguir colocar essa luz que está sendo espalhada em todas as direções numa única direção, ou seja, então nesse caso a lente, a sua polarização ocorre na direção ou você vai colocar justamente nessa direção vertical essa onda que está sendo espalhada para todo que é lado, tá bom, galera? Então, a alternativa correta, nossa letra E. Letra E, que é polarização nesse caso da luz, tá bom? Então, Alexa encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais de superior possuem isolamento acústico. A porta da sala para o exterior está aberta. Alexa chama Bruno, que está fora da sala, como o caso aqui na figura, né? Pode-se afirmar que Bruno escuta Alexa porque, ao passar pela porta, a onda sonora emitida por este sofre. Então, é o que acontece, ó, como ele fala, né? A porta está aberta e o Alexa vai chamar o Bruno. Então, o Bruno consegue escutar o Alexa porque você percebe que a onda, nesse caso a onda sonora, ela consegue contornar esse obstáculo até, nesse caso, o receptor, que é o Bruno. Então, a alternativa correta, nossa letra E, que seria a nossa difração. Ou seja, a propriedade da onda de contornar o obstáculo. Certo, galera? A história fala sobre o ouvido humano, né? Capaz de ouvir sons de 20, que é o limiar audível, né? Até 20.000 Hz. Isso é uma capacidade que nós temos de escutar sons baixos, né? Na escala de 20 Hz, e sons agudos até na escala de 20.000 Hz, tá? É o limiar audível. Abaixo disso, de 20 Hz, são infrassons, e acima de 20.000 Hz é chamado de ultrassom, tá? E ele pede para você calcular a velocidade, aí você tem a velocidade do som, né, no ar, que é 340 metros por segundo. Ele quer saber o som mais grave, galera. O som mais grave tem a ver com sons de baixa frequência. Então, nesse caso, em vez de a gente trabalhar o 20.000 Hz, vamos trabalhar somente o 20 Hz. Então, vamos colocar aqui na equação da onda, que na verdade é uma cinemática da onda, né? Velocidade, onde você tem aqui o comprimento de onda, que será o tamanho da onda, associado à sua frequência. A frequência está associada ao ciclo de repetições da onda, tá? Então colocamos aqui para você a representação de uma onda, tá? A onda ela tem altura, né? Sons altos, é a questão da frequência, sons baixos, está associada também à frequência. Uma coisa que é interessante, que quando você tem duas cristas, que é o ponto mais alto da onda, consecutivas, você chama isso aqui de comprimento de onda, tá? Seria o tamanho da onda. Então, duas cristas ou dois vales, então nesse caso você também que nós chamamos de comprimento de onda, tá? Esse é o nosso lambda, tá bom? Então, como essa onda ela se propaga,
A frequência tem a ver com o ciclo de repetições da onda, tá? O quanto essa onda está se repetindo, né? Pelo intervalo de tempo. E o tamanho dela. Então, se você relacionar essa onda, você tem que essa onda ela tem velocidade, tá? Então, vamos aqui equacionar a situação. Então, pegamos a frequência de um som grave, que é de 20 Hz, tá? Você tem a velocidade da onda, que é de 340 metros por segundo, tá? E vamos calcular aqui, seria mais ou menos o tamanho de um som grave. Aí você tem aqui 340 igual o comprimento de onda é o que eu quero, que seria o tamanho da onda, vezes a frequência, que é o ciclo de repetições dessa onda, que é 20. Aí o 20 estamos ficando para se dividindo, ó. 340 dividido por 20, isso é igual a 17 metros. Então, ou seja, para um ser humano, para ele escutar um som grave, então significa que esse som ele tem um alcance de 17 metros. Então, se uma pessoa tiver 17 metros, a pessoa ela consegue escutar um som baixo, tá?